Está começando mais um Agronegócio Podcast, sempre no oferecimento de Datamars Livestock, Grupo Provaso, Biosanto e ACNB, ACCN, Nelore Capixaba, Nelore Eringer. E para gravar o episódio de hoje, a gente está com um convidado muito bacana, amigo de longa data, desde a época de televisão. Já tive a oportunidade de gravar algumas vezes, inclusive na propriedade desse moço aqui lá no sul do Espírito Santo. Quem está com a gente, o Neuzedino Assis. Ele, engenheiro agrônomo, pecuarista e sempre ocupando cargo de destaque, defendendo a pecuária, os interesses da pecuária capixaba. Neuzedino, obrigado por participar com a gente e tá aqui nesse bate-papo de hoje. Se apresenta para a turma aí. Manfredo, eu que agradeço, né, essa oportunidade. Realmente nós somos amigos de longa data, né? E muita experiência, né? A gente não fala que não é antigo, não, a gente é muito experiente, né? Exatamente. Então eu sou do Alegre, né? Sou alegrense, sou engenheiro agrônomo, sou pecuarista, né? Trabalhei muito tempo, trabalhei na extensão rural, trabalhei aqui na Encapa e ultimamente na Federação da Agricultura, no Senar, como superintendente do Senar. E atualmente eu ocupo a presidência do Fundo Emergencial de Promoção da Saúde Animal do Estado do Espírito Santo, que é o FEPSA-ES, né? Então o nosso foco há muitos anos já é em cima da saúde animal do Estado do Espírito Santo, buscando aí um monte de coisas, né? A gente observa, a gente sabe que um dos desafios, né, de quem está à frente desses órgãos, né, de defesa, né, e de proteção, vamos dizer assim, né, a nossa querida pecuária, tem grandes desafios. E por muitos anos, né, a febre aftosa incomodou e trouxe, né, um controle extremamente rígido. Você vivenciou isso praticamente durante a vida pública inteira, né, Neuzedino? Fala pra gente aí como é que é, porque agora o Espírito Santo é área livre, sem a vacinação, né? Já a partir desse ano, já a partir do ano passado, não é isso? Como é que tá essa... Vamos lá, né? A aftosa realmente foi um monstrozinho assim que assustava assim o pecuarista capixaba. É uma coisa antiga, né, de mais de 50 anos. Sim, né? Bastante tempo. Então a Agência de Defesa, o Ministério da Agricultura e os produtores rurais, através de suas representações, aí eu sempre, há muitos anos, desde 1993, eu venho ajudando na Federação da Agricultura e no Senar, e a aftosa vinha vivendo uma situação em que o governo, leia-se a Agência de Defesa de Saúde Animal, que hoje se chama IDAF, lutava, os veterinários tinham uma luta incessante e não estava conseguindo avançar significativamente no controle para a erradicação. Então aí houve um momento, já próximo já dos anos 2000, na década de 90, em que a iniciativa privada se juntou ao governo nessa missão, né? Então, em 1998, no Estado do Espírito Santo, a gente criou o Fundo de Saúde Animal do Estado. Na época era o presidente da Federação, Dr. Nida Barbosa de Menezes. Dr. Nida. Né? Então, a gente buscou esse know-how em outro estado e criamos no Estado do Espírito Santo o Fundo de Saúde Animal. E aí, esse fundo ele é constituído por 7 instituições, 5 da iniciativa privada e 2 governamentais. Então, leia-se a Federação da Agricultura, a Organização das Cooperativas Brasileiras, o Sindicato da Indústria de Frios, a Associação dos Avicultores e Suinicultores, e o Ministério da Agricultura, o IDAF, né? Sim. Porque a gente tem aí os suinicultores e avicultores, porque eles têm problema de saúde animal também, que podem mexer e mexem na cadeia produtiva. Então, eles vieram para dentro do Fundo de Saúde Animal, que originalmente, ele foi criado pensando mais em dar suporte à aftosa, né? Então, Sim. Tem uma história longa aí. Muita gente não tem, assim, né? Gerações mais novas já pegaram, né, a questão da aftosa com o controle da vacinação.
Mas foi como você falou, né? Foi um processo. Um monstro que num dado momento causou processo. dano, causou muito problema, não é? Tanto pecuarista para a economia local. Isso. Como é que isso lá atrás? Como é que foi esse impacto? Então, assim, os marcos, né? Os principais, né? Tem o PINEFA, que é o Plano Nacional de Vigilância Sanitária, que antes se chamava, pelas iniciais, Plano Nacional de Erradicação da Febre Aftosa, né? Então, aí veio em 98 o fundo sendo criado, né? 2001 nós já conseguimos, o Estado do Espírito Santo já conseguiu o status de livre de febre aftosa com vacinação. Início dos anos 2000. No início dos anos 2000, nós já conseguimos o status de livre de febre aftosa com vacinação. O nosso foco de febre aftosa no Estado do Espírito Santo, o último, foi em 1996. Vem de 1996. Mas em 98 estava uma briga, porque existia o circuito pecuário, existiam os circuitos pecuários no Brasil, e o Espírito Santo estava inserido no circuito pecuário leste, né? Rio de Janeiro. Pegava lá em Mato Grosso. Então, assim, essa iniciativa da criação do fundo foi um marco, na minha visão, foi um marco para o Estado do Espírito Santo, porque ele pode dar sustentabilidade a todo esse encaminhamento desse processo, né? Então, em 2001, nós conseguimos o status de livre de febre aftosa sem vacinação. Em janeiro de 2023, conseguimos suspender a vacinação no Estado. Sim. Aí o Ministério da Agricultura, em 2024, já declarou o Estado livre de febre aftosa sem vacinação. E agora, no dia 29 de maio, o último, a Organização Mundial de Saúde Animal nos concedeu o status de livre de febre aftosa sem vacinação. Olha, que bacana. Então, assim, isso é uma conquista... Uma vitória muito grande. Uma vitória muito grande, que ela é de muitos e muitos anos. Então, assim, muitos profissionais, principalmente médicos veterinários, sofreram nessa luta aí, né? Que era uma luta insana contra. Eu era menino, quando lá na propriedade do meu pai eu me lembro até do veterinário da época, que é uma coisa bem antiga, doutor Alcibei Peleteiro. Não sei se você se lembra dele, talvez. Não, médico veterinário, e tinha lá o foco de febre aftosa, pega os animais de dois cascos, né, casco bipartido, né? Então tava lá as vacas lá tudo com úlcera lá nas patas. Meu Deus. Então você viveu isso, né? Você viveu isso aí. E aí vem aquela luta incessante com vacinação e depois sem vacinação, e agora com reconhecimento internacional. O Espírito Santo e o Brasil, leia-se o Brasil todo, hoje é livre de febre aftosa sem vacinação. Isso é fenomenal em todos os pontos, né? Agora, para a gente ver, né, como é que essas coisas são sensíveis e precisam ser administradas com muita responsabilidade. Uma vida inteira, você como pecuarista, né, Deusdedino? Sim. Uma vida inteira você se recorda, na sua infância, de vivenciar caso da doença da febre aftosa. Né? Para quem não sabe, essa doença condena a comercialização, né? E cria também como se fosse assim, um cinturão, né, de proteção, né? Não podia comercializar animais. Vou falar um pouco sobre isso. Né? Isso é importante esclarecer. E olha o tempo todo que demora para você erradicar uma doença extremamente grave, né, e danosa para a atividade pecuária. Mas com certeza, né? Explica um pouquinho mais como é que... Com certeza a vacinação foi fundamental para poder a gente retirar o vírus de circulação. O vírus até ele sair de circulação no estado do Espírito Santo, em todo o Brasil. Então a vacinação foi fundamental para isso. Então aí, por isso é que se conseguiu erradicar e agora ter essa conquista. E essa conquista, além dos prejuízos diretos que a doença trazia para o produtor, porque nós, Federação da Agricultura, OCB, a gente, o Fundo de Saúde Animal, a Associação dos Avicultores e Suinocultura, nós queremos principalmente a proteção do produtor rural. Esse é o nosso principal objetivo, a proteção do produtor rural. E essa conquista, então, ela possibilita a abertura de mercados excepcionais que não compram carne mesmo
de países que ainda têm a vacinação, mesmo que ainda sejam livres, mas que ainda tenham vacinação. Tá? Sim. Então, são países como o Japão, a Coreia do Sul, e que remuneram melhor. Então, e quando você tem uma conquista dessa, na parte de saúde animal, quando o seu nome é bom, ele é espalhado rapidamente para lá. Se ele é ruim, Sim. então aí ele é espalhado também. Então, a abertura de novos mercados e a garantia de um produto de qualidade a nível internacional, isso é fundamental. E atrelado ainda que é preciso proteger o consumidor. Nós, Sim. produtores rurais, pecuaristas, nós queremos produzir e produzimos buscando a segurança alimentar. Então, Claro. a erradicação dessa doença e esse certificado, ele garante que o produtor está fazendo a sua parte, além do governo fazendo a parte dele. Neucedino, vamos aproveitar, né? Você, como eu comentei há poucos instantes atrás, você vivenciou isso, né? Praticamente todo o ciclo, né? Desde ainda a realidade de uma doença, de uma febre aftosa, até agora, né? A gente poder estarmos nesse momento de vitória, né? Explica o pessoal de casa o que era febre aftosa e qual que era a determinação a partir do momento que você identificava o animal com a doença. Como é que era? A febre aftosa, ela é uma zoonose também, né? Então, ela poderia ser transmitida. Então, quando ocorria a doença, o animal claudicava, perdia peso, não produzia. Não precisava matar o animal, não precisava sacrificar. Mas a produção era excepcional. E além do prejuízo no mercado consumidor. Sim. Porque ele não poderia comercializar animais ou produtos daquele animal que tivesse afetado pela doença. Então, hoje, com a erradicação, com a confirmação internacional nossa, que as coisas não acontecem por acaso, né? Para saber que não tem um vírus circulando, foi feita pesquisa sorológica, né? Inquérito epidemiológico. E ela pegava, ela era transmissível também, altamente transmissível. Então, praticamente um animal poderia estar condenando boa parte do rebanho, né? E ela não atinge somente a pecuária bovina ou bobalina. Ela atinge também caprinos, ovinos e suínos. Olha ela só. alcança também essas espécies animais. Então, o prejuízo é imenso. Hoje, no momento atual, quando ocorre, né, a gente bate sempre assim, quando ocorre um foco da doença, imediatamente tem que suspender toda a comercialização de produtos daquele ponto focal. Então, daquela propriedade. Onde surgiu um raio o caso. pelo menos de 3 quilômetros. Não sai nada dali. Nós temos um exemplo agora, por analogia, da influenza aviária lá em Montenegro, no Rio Grande do Sul. Ok. Então, quando ocorre um foco de uma doença... Isolar o ambiente. Isolado. A área é isolado, Uhum. não sai produto de lá. Para entrar tem que fazer limpeza, asepsia. Exato. Né? E suspende tudo. Então, o prejuízo para toda a cadeia produtiva, o prejuízo é excepcional. Mas agora nós estamos num momento de alegria, né? Porque nós erradicamos, nós conseguimos o certificado e nós temos que ganhar em cima dessa conquista, né? Com certeza. Agora, Neucedino, a gente fala, como é que se diz, né? Talvez esse título, né, concedido, né, é o que nos faz comemorar mais. Agora, o papel de vocês não se baseia só, né, de repente numa zoonose, no caso da febre aftosa. Vocês têm outros trabalhos também, porque não existe só, você tem a brucelose, né, você tem N outras doenças que podem estar acometendo o rebanho, que precisam de também atenção. Perfeito. Como eu falei, o fundo foi criado originalmente pensando na aftosa. Aí, para fechar a questão da aftosa e da conquista, nós não podemos baixar a guarda. Sim. Governo e produtor não pode baixar a guarda. É preciso que tenha uma vigilância sanitária ativa, é preciso que tenha um produtor ativo,
para que não venha a ocorrer, penetrar, sei lá, tudo é possível, sabotagem. O que precisa ser feito, então, a partir de agora? Precisa ter um controle efetivo do rebanho em todo o Brasil. Manter, nós estamos vivendo, inclusive, um momento, um período em que, no estado do Espírito Santo, nos meses de maio e junho, é o período de atualização cadastral dos rebanhos. Essa chamada é até importante, você me abriu isso aí, porque a gente estava com um índice muito baixo de atualização do rebanho. Porque se você lembra, voltando a fita um pouquinho, se você lembra, quando a gente fazia a vacinação da aftosa, a gente fazia a declaração da vacinação. Exatamente. Quando fazia a declaração da vacinação, era oficial. Aí fazia a atualização do rebanho. Exato. Acabou a declaração de vacinação, muitos produtores acham que não precisa mais atualizar o rebanho. Precisa atualizar o rebanho. Porque para se ter uma vigilância sanitária correta, eu preciso saber quanto tem, onde tem, para onde ele foi, de onde ele veio, né? Aí vem depois, lá na frente, vem assunto de rastreabilidade, né? Que vai conectar. Exatamente. Né? Mas então, entrando na sua pergunta, quer dizer, nós iniciamos na aftosa, mas imediatamente já entramos na proteção de peste suína em suínos. O fundo também foi criado já pensando nisso. E logo, ato contínuo, a influenza aviária e Newcastle, que são das aves. Tá? Então, o fundo ele tem o propósito de proteger os produtores e a nação, e no caso o Estado do Espírito Santo, para que, eventualmente, primeiro fazer um trabalho de prevenção, um trabalho de educação, de prevenção. E, caso ocorra um foco de qualquer dessa doença, imediatamente socorrer. Porque o nosso fundo é um fundo privado, é uma associação civil privada. Não tem dinheiro do governo. Isso é só daqui do Estado? Dinheiro, não, esse é do Estado, mas cada Estado tem que ter o seu. Cada Estado tem o seu. Entendi. Então, assim, ele é privado. Então, o produtor, eu contribuo. Quando eu contribuo para o fundo, eu, produtor rural, contribuo para o fundo. Então, na eventualidade de ocorrer um foco da doença, que a gente, quando fala assim, bate na madeira para não ocorrer, imediatamente o fundo tem recurso para, se precisar, o governo como tem o recurso, mas tem que empenhar, tem que fazer licitação, às vezes até não precisa da licitação, mas até que viabiliza os recursos do governo, passa muito tempo. E se ocorrer um foco, não pode esperar, tem que ser imediato. Então o fundo imediatamente entra com recurso para isso aí. E também, eventualmente, havendo necessidade de sacrifício de animal, o fundo também complementa a indenização do produtor. Ele tem um seguro parcial disso aí. Né? Tá? Então, assim, entrando, já falamos da aftosa, falamos um pouquinho da peste suína e da influenza, né? Aí, e as outras doenças? Bom, vamos focar na brucelose. A brucelose é uma zoonose também, quer dizer, ela pode passar para o ser humano. Só que a brucelose tem vacina e o animal, não tendo dano significativo, pode ser abatido, não há prejuízo. Né? Então, há um descarte parcial da carcaça. Né? Mas, mesmo não sendo uma doença que o FEPSA se propõe a indenizar, não está dentro das regras, o FEPSA atualmente está com um projeto, reativou um projeto em parceria com a Federação da Agricultura, em que a gente faz a vacinação, os sindicatos rurais têm os agentes de saúde animal e eles fazem a vacinação daqueles produtores, principalmente os produtores menores. Né? O primeiro projeto ele ocorreu em 2010 até 2015, depois renovou, foi em 2019, 2020. Nós chegamos a alcançar, Valfredo, um índice de vacinação de 80% no estado do Espírito Santo. E sabe para quanto caiu agora em 2024? 50%, 49%. Puxa vida. Em vez de evoluir, evoluiu. Mas será que a turma não relaxou por conta Porque é fato que existe, né? Toda propriedade deveria manter o seu... Você tem que ter um protocolo sanitário, porque independente, né, das exigências, você tem outras vacinações, né? Outras vacinas que são necessárias para o rebanho. Algumas anuais, outras, de repente, por período, né? Então você precisa estar mantendo o tal do protocolo sanitário,
numa propriedade Perfeito. pecuária. Mas você acha que o povo, por conta da não exigência mais da aftosa, a turma relaxou um pouco mais? É possível que tenha influenciado, sim. Porque não precisa vacinar mais, então isso possa ter influenciado outras vacinações também. Né? A propósito... Mas aí está comprometendo, o rendimento. O risco maior é dele. Está comprometendo o rebanho. Nesse particular, inclusive, o fundo, o FEPSA, nós realizamos um trabalho de criar um calendário anual de vacinação. E aí houve uma parceria com o Senar, houve uma parceria até com a Secretaria da Agricultura o ano passado, e nós renovamos esse ano, focando. Nós fizemos mais de 30 mil calendários de vacinação. E nesse calendário, aí estão, lógico que não tem que vacinar mais a aftosa, mas tem que vacinar brucelose, tem que vacinar raiva, sim, tem que vacinar clostridiose. Agora tem as vacinas, a gente chama de vacinas para proteger a reprodução, né? Sim. A reprodução. E o que sempre teve que fazer, tem a vermifugação também. Você tem, exatamente. Então, como você falou, não precisa ter um protocolo? Tem que ter um protocolo. Eu tenho o meu protocolo de sanidade animal dentro da minha propriedade. Periodicamente você vai juntar o rebanho e vai proceder. E esse calendário já prevê. Puxa, eu trabalho com IATF, que é Inseminação Artificial em Tempo Fixo. Sim. Eu sou produtor de bezerro, eu tenho Nelore, sou produtor de bezerro. Meu negócio é produzir bezerro. E, então, se eu faço IATF, eu posso vacinar as minhas bezerras contra a brucelose, e é uma dose única. Eu posso vacinar ela no mês X de todo ano, porque se as parições são sempre num período que eu sei, eu espero as bezerras chegar a 3 meses, porque a brucelose se vacina de 3 a 8 meses de idade. De 3 a 8 meses de idade. Então eu faço a minha vacina, já está no meu calendário. Sim. Aí a raiva, eu tenho que vacinar, aí eu boto lá, eu tenho que vacinar os bezerros no mês X, todos os bezerros, repito com 30 dias para dar o reforço. Enfim, tem um calendário para todas essas doenças. E para a vermifugação, que a gente usa muito o protocolo da Embrapa, né? Que é início da seca e início das águas. Pelo menos isso aí é uma outra mais eventual. Sim, né? Basicamente... Né? Basicamente é assim. Porque não é difícil, né? Não é difícil, puxa não é vida. difícil, é um tranquilo. Pouquinho só de cuidado, um pouquinho mais de zelo, né? Protege ele. Porque se não vermifugar, o animal vai perder peso, pode até morrer. Se não vacinar, clostridiose, eu sou engenheiro agrônomo, mas a minha vivência, a gente tem muita experiência na parte veterinária. Então, se você não vacinar clostridiose e dar o reforço, e depois não fizer anualmente em todos os animais, de uma hora para outra morre um animal lá. Os veterinários falam assim, o produtor acha que morreu, ou ele fala às vezes que morreu por causa de mordida de cobra. Não é cobra, às vezes não é cobra nada, pode ser a clostridiose. Sim. Então é preciso ter um calendário. Cada os produtores maiores têm o seu veterinário, né, que já faz o trabalho, com certeza já cuidam. Aqueles menores procurem o IDAF, procurem o INCAPé. O Senar tem um programa chamado ATEG, Assistência Técnica e Gerencial, e aí eu tenho orgulho porque eu era superintendente do Senar e no meu tempo a gente que trouxe, junto com a equipe, para o Estado do Espírito Santo esse programa, que não existia aqui, né? Então, assim, tem muita opção boa para o produtor. Ele não pode ficar parado e não pode... Porque se ficar parado, anda para trás, né? Ah, com certeza. Ficar parado, anda para trás. Isso é verdade. Deusdedino, nessa longa estrada da vida... Boa, aí já era música, né? Nessa longa estrada da vida, qual o momento que você achou nos seus trabalhos, o momento mais desafiador? Momento em que você parou e falou assim, rapaz, nós vamos ter que trabalhar muito para romper isso aqui. Teve alguma época, algum cargo, alguma função sua que foi mais pesada assim, ou justamente essa última frente à FEPSA?
Ô, Valfredo, é bem amplo, né? Isso aí, e a gente viaja, porque né? A gente viaja, né? Então, assim, eu me formei profissional e vim para o Estado, sou do Estado do Espírito Santo, do Alec, como Você falamos. formou onde? Você formou eu formei na Alec? Rural, no quilômetro 47, né? Tá. Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que era a antiga Escola Nacional de Agronomia, né? Formei lá, né? Em 68, em 69. Então, assim, o maior desafio é a comunicação e o convencimento. Então, eu faço um projeto com um produtor rural e preciso convencê-lo que aquele projeto é bom. Então, eu tenho que demonstrar isso para ele. Então, a adoção de uma tecnologia, esse é o maior desafio. E ele não é antigo só, ele é novo, ele continua sempre. Porque eu posso falar para um produtor, olha, não, faz isso aqui, ele só vai fazer isso aqui, posso ter uma credibilidade boa com ele, do meu conhecimento, minha experiência, mas uma boa parte dele vai olhar no vizinho, ver se tem, então por isso às vezes que se usa demonstração, né? Então, assim, para mim esse é o principal desafio. Depois que eu saí da parte de campo, que eu vim para a parte de planejamento e de gestão, e na gestão você vive problemas também administrativos, burocráticos, né? Então, mas graças a Deus eu sempre fui iluminado, protegido, abençoado, eu só tenho que agradecer nisso aí. A gente roda muito, né? E a gente vê que tem muitas propriedades ainda que estão assim aquém, né? Da adesão de tecnologias às vezes básicas, né? Uma tecnologia de você ter um equipamento bom para pesar o gado no curral, né? Um tronco manejo para você cuidar do gado, para você ministrar medicamentos, para você proceder, né, com os protocolos de ATF, reprodutivos que sejam, né? Então a gente vê, poxa, tem propriedade que ainda não identifica. E não são poucas, são muitas que ainda não identificam. Né? Acho que precisa... Tudo bem que nós temos modelos maravilhosos de pecuária no Brasil, né? Mas quando a gente vai para alguns interiores, a gente ainda se depara com algumas realidades que precisariam ser mudadas. Né? Se você... A gente tem produtor de todo o tamanho, né? De propriedade e tamanho de rebanho. Boa parte dos produtores de leite, menorzinhos, pequenininhos, ainda tem as vacas pelo nome, né? Pelo nome. Isso. Verdade. Então, se você se propõe, e não tem outra forma de agir, se não se propor a fazer um trabalho de gestão bem feita, você tem que ter a identificação do animal. E os desafios maiores nesse caminho aí são as anotações, né? Porque você tem que anotar o seu empregado, não tem jeito. ou o seu vaqueiro, ou o pequeno produtor, tem que anotar. Porque Verdade. Hoje tem sistemas que fazem a gestão, mas você depende de jogar a informação dentro dele. Então, a identificação animal, um simples que seja um brinco na orelha. Sim. As minhas matrizes, não tem nenhum brinco, mas tem 2, porque perde também. Você perde 2, 3 vacas, tem o filho, você não sabe qual é o filho, não sabe qual é a mãe. Então, perdeu um, você repõe, bota. Sim. E hoje tem maneiras mais modernas, né? Hoje a identificação, você tem mecanismos que te asseguram uma fixação melhor dos brincos, brinco, né? Dos chamados brincos de orelha, né? Então você tem hoje ferramentas que aplicam o brinco, você tem até mesmo os próprios brincos, o pino macho, né? Modelos de pino macho, onde você cria proporciona uma cicatrização melhor, né? Do brinco, caso haja algum sangramento, né? Você tem que o brinco na aplicação ele tem que ter manter uma certa rotação, ele não pode prender demais na orelha para não dar a tal da meleira e tal. Então, hoje você tem acesso a tecnologias bem interessantes, inclusive uma parceira nossa, a Datamars, né? Ela traz ao mercado, já que nós estamos
falando dessa... entramos nessa parte de identificação, que nós vamos falar de rastreabilidade. Ela traz mecanismos, né? Um exemplo, um alicate que você aplica e assegura não machucar a orelha do animal. Não deixa rasgar a orelha do animal, ela protege, né? Ela tem a chamada agulha do alicate. Se precisasse o animal bater, ela solta, né? O pino macho para não machucar. Então são várias ferramentas aí que ajudam bastante para minimizar, né, algum dano ao animal. Agora, rastreabilidade. Antes da gente começar esse bate-papo, você já tocou nesse assunto. Isso é uma realidade que já está acontecendo em alguns estados e que tende também a começar a turma do Espírito Santo se movimentar também, né, Neuzedino? O Ministério da Agricultura já deu até um prazo, né, para isso funcionar no Brasil. Aqui no estado do Espírito Santo, eu cheguei a coordenar, pela Federação da Agricultura, um trabalho de rastreabilidade. Na época nós tivemos parceria com o SEBRAE, né? Foi um trabalho interessante, mas acabou depois não indo à frente, né? Porque é preciso que tenha uma base, né, no Ministério da Agricultura em Brasília, uma base sólida, um sistema bem construído e bem definido para poder salvaguardar todo esse sistema, né, da rastreabilidade. Né? E no momento que isso estiver, eu acho que pela evolução do mercado internacional, eu acho que vai ser um caminho sem volta. Eu acho um caminho sem volta, né? Aí quando eu falo em caminho sem volta, eu lembro um pouco da história. Eu era superintendente do Senado, diretor da Federação. Aí a gente tinha continua tendo uma reunião mensal com todos os presidentes dos sindicatos rurais. E aí estava iniciando a internet, o sisteminha. Aí eu falava para e tinha as lideranças eram muito antigas, né, conservadoras, né? Eu falava, vocês têm que aprender a mexer nisso. Nós chegamos a dar treinamento de informática lá no Cali, na época do Cali, você lembra do Cali? Lembro. Centro de Treinamento de Líder Rural. Verdade. É um caminho sem volta. E hoje já faz tudo no smartphone, né? Eu emito uma GTA minha, uma guia de trânsito animal, pelo smartphone, né? Que é um trabalho interessante aí. Agora, Neuzedino, nas suas andanças, você desenvolveu, estava olhando aqui, no seu vasto currículo, você teve à frente da Encapa. Na Encapa, que é a empresa capixaba de pesquisa agropecuária. Mas tem tempo isso, hein? Tem tempo, sim. Aí o presidente era José de Assis Belisário, né? E isso foi o que, década de 80, isso? Foi 80? Foi. 80. Não adianta, não adianta você gerar uma pesquisa e ela ficar guardada, ela não chegar lá na ponta, né? Chegar no produtor. Então, naquela época, o Belisário falou, você assume a coordenação das fazendas experimentais para dar o apoio à pesquisa e cuidar de material genético? Eu assumo. Falei, Belisário, só tem um detalhe. E naquela época, estava havendo muito atraso de salário, de folha de pagamento nos governos, né? 2, 3 folhas de pagamento, o pessoal ficava desesperado. Né? Falei, Belisário, assumo, mas tem um detalhe. Eu quero que seja criada uma conta específica para isso aí, conta financeira, bancária. Eu não vou assinar cheque, não é vocês que assinam, mas eu vou controlar essa conta. Porque no momento que eu implantar qualquer campo experimental ou campo de produção lá, eu preciso de dinheiro para comprar o inseticida ou o equipamento. Claro. Então a gente assumiu essa coordenação e eu chegava para um pesquisador, tive uns pesquisadores top na área de milho, na área de fruta. Apenas como exemplo, não existia produção de mamão no estado do Espírito Santo. Não existia. Aí um pesquisador da Encapa fez a pesquisa, descobriu a questão da moça branca, abriu o mercado internacional para os Estados Unidos e foi abrindo para frente. Aí não tinha mamão, não tinha semente. Falei, não, faz um projeto que a gente vai produzir semente de mamão. E nós fizemos isso em Viana. Olha e só. Aí esse exemplo ele serviu para feijão, para milho, para arroz, para citros, muda de citros. Então nós criamos uma coordenação de produção que produzia todo o material genético que a pesquisa gerava
e entregava isso para o produtor. Aí eu posso citar nome que eu tenho liberdade. Sim. Na época, coordenador da difusão de tecnologia, coordenador da difusão de tecnologia da Encapa era o Antônio Elias, que hoje é o presidente da... O Antônio Elias esteve com a gente aqui, gravou com a gente o episódio. Aí, Toninho, na intimidade, Toninho, o que você precisar, a gente te entrega. Então, tivemos uma integração forte, foi um momento muito bom para mim, profissionalmente, eu acho que para o Estado do Espírito Santo. Foi na época que lançou o Capixaba Precoce, aquele feijão preto, aí foi o Brás Pacol, foi o pesquisador. Então, e eu falei, olha, com 2 anos eu coloco uma folha de pagamento com recursos dentro da Encap. E a gente colocou, né? Então tinha um saldo lá que era suficiente para isso. Que bacana. Então... a gente teve, se a gente for avaliar, né, e até analisar um pouco assim, os institutos, a Encapa e depois o instituto, né, o Encapé, sempre avançaram, né, sempre estiveram em destaque. Com uma série de pesquisas e resultados fantásticos. O Espírito Santo revolucionou na área de Conilon. E Conilon, daquela época também, não existia produção de muda clonal. Isso não existia. Como é que nós fizemos? Nós buscamos na Aracruz, a época, Aracruz Florestal, a tecnologia de produção de muda de eucalipto. Aí foi lá para Marilândia. Isso é daquela época. Na época fizemos um projeto grande. O mesmo modelo de multiplicação. Nós copiamos para cá. Copiou e deu certo. Foi um início. É claro que Conilon já existia antes. Eu era regional da Acares em Nova Venécia. Aí tinha Eduardo Glaza em São Gabriel da Palha. Lá tinha o Elias, era o técnico de campo lá. Eu era supervisor regional. Ele já tinha passado pela erradicação do café, nas décadas anteriores não existia renda no município. Aí Eduardo Glaza fazia dobradinha com Dário Martinelli, né? Sim. Saía da prefeitura e entrava outro, aquele negócio, né? Então, na época, eles já começaram a implantar lavouras de Conilon, ainda por semente naquela época. Aí depois entrou Clonal, Antônio Elias, com a expertise dele, criou os jardins clonais espalhados pelo estado. Sim. A gente e aquilo foi multiplicando. Rondônia no início recebeu muita semente aqui do estado do Espírito Santo. Lá atrás. Que bacana, olha só. História aí, fantástico. E chegar onde chegou, né? A referência que o Espírito Santo é hoje na cafeicultura, né? Principalmente no Conilon. Você pegar café, Conilon e Arábica, pegar a fruticultura, o Espírito Santo que evoluiu de fruticultura, especiarias, né? Que tem um monte de especiarias, São Mateus, tem aqui gengibre. Aí na pecuária de leite, você pega, vou falar, um Fiore da vida aí, né? O Marcos Cortelete, família dele e tantos outros aí. Pequenas agroindústrias que o Encapé orienta, que o Senai orienta. Tem produtos fazendo o trabalho, pecuaristas que estão entregando, né, que estão beneficiando o leite, fazendo o queijo, né? Vamos rodar pelo agroturismo capixaba. Olha a quantidade de bons exemplos que a gente tem. Venda Nova do Imigrante, Santa Teresa, meu Deus do céu. Nosso estado do Espírito Santo é exemplo. Aí você entra na pecuária de corte, está aí um dos patrocinadores de vocês. Um dos nossos parceiros, meu Deus do céu, foi sucesso. Brasil. A cada exposição nacional acumulando troféu. O Estado do Espírito Santo tem de Exatamente. Aí, exatamente. Mandar um abraço a toda a família Eringe, né? Também ao Vitor, nosso presidente da Associação Capixaba e também da CNB, tem né? Tantos outros aí, né? Exatamente. E um detalhe importante, eles são parceiros, não se olham como concorrentes, não são parceiros. Você pega o Vitor na Eringe, pega o Anselmo, pega José Adênio no Norte, pega tantos outros aí. Exatamente. Nós temos, a gente acompanha já há bastante tempo aqui no Espírito Santo, o pessoal que faz um trabalho muito, muito correto e bacana à frente da genética, né? Oferecendo tourinhos no mercado, você também, oferecendo produtos de qualidade.
Você tem você comentou muito bem do Anselmo, né, da Porto Engenho. Tem também o Bortolini na Lagedão. Você tem uma turma grande, tem o pessoal do sul do estado, lá o Tomazini fazendo um trabalho fantástico de pista também. Nossa, tem muita gente. Aí ali na linha de agroindústria, né, aí tem porque também a pecuária de corte, a carne de boi também, já está entrando nisso aí, né? Tem o menino lá, Arroba Montanha lá, o Caio. Teve com a gente aqui, o Caio. Teve com a gente aqui fazendo um trabalho maravilhoso. Maravilhoso, então, maravilhoso. Tanto campo aberto para todo mundo aí crescer, expandir, né? Exatamente. Crescer, produto de qualidade, né? Com sanidade. E eu vejo, eu ouvia muito falar, né, sobre isso. Né, que um caminho, e se eu fosse produtor, talvez eu seguiria essa linha também de trabalho, de você produzir, né, e você entregar o seu produto final, criar a minha marca, agregar valor. Porque eu acho que eu acho que talvez seja a forma mais bacana, né, de você fechar o ciclo e realmente botar o seu carimbo ali. Esse é o meu produto. Na pecuária de leite cresceu muito, né? Tem muita gente que faz isso. Na pecuária de corte, não sei se é tão mais aqui complicado no estado, ou não. Aqui no estado a gente, claro, nós temos aí os frigoríficos. Tem produtos bons, tem marcas Frisa, boas, nós temos o Mafrical, nós temos tantos outros que levam, né, marcas. Muitos deles são pecuaristas e também, é claro que a nível de escala comercial, né, o frigorífico não vai só, né, o Mafrical não daria conta só de produzir para atender a escala da indústria, também o Frisa não, mas a gente sabe que eles também são pecuaristas, eles também são produtores. Né? Nós tentamos, você vai lembrar, nós tentamos na parte de ovinos, né? Ovinocultura. Eu ia falar da COIS. Você ia lembrar? Você lembrou da Seu COIS? Telefone tá salvo no meu celular, Neuzidino, presidente da COIS. Pois é. Eu sucedi Zezinho Bochá, né? Zezinho Bochá, porque foi um exato, lá. Verdade. Teve também o menino lá de Cachoeiro, né? Mas a ovinocultura tentou entrar nesse caminho, né? Sim. Tentou entrar, produzir. Cordeiro Capixaba. Nós criamos o Cordeiro Capixaba, né? Parceria com o Sebrae, o Senar. Nós criamos o Cordeiro Capixaba, essa marca existe, está registrada no INPI, né? Mas é uma atividade um pouco mais complexa, né? Para você fechar, você tem que organizar toda a cadeia produtiva. Sim. Então nós chegamos a ter frigoríficos que abatia, inicialmente era aqui em Viana, era o Zucoloto, que ele ajudava, porque o produto dele é suínos, mas ele entrava abatendo também uma vez por mês o ovino, né? Depois teve um frigorífico lá em Vargem Alta, mas a cadeia produtiva não conseguiu se estabilizar, né? Infelizmente não conseguiu se estabilizar. Qual foi o maior problema, Neuzidino? Não conseguiam produzir borregos para atender o mercado, porque eu me recordo, num dado momento, de até enquanto televisão, fazer um trabalho, né, para tentar mostrar a cadeia, né, produtiva, chegar a churrascarias, a supermercados e tudo. E eu ouvia falar, gente, eu compro, mas não tem escala de fornecimento. No seu ponto de vista, qual foi o gargalo ali que talvez possa ter segurado um pouco esse projeto? Qualquer atividade, né, para avançar, você tem que ter escala, né? Então, para ter um frigorífico, um abatedouro, naquele modelo, tinha que ter escala, né? Então, a associação trabalhou muito na qualidade genética, né? Porque tinha que ter um padrão, né? Sim, eram duas raças. Eram duas raças, tal. E tinha que ter escala. Então, nós perseguimos esse objetivo e tentamos trabalhar para que o mercado valorizasse esse produto, né? Valorizasse o produto. Então, aí, na época, nós criamos uma empresa, né, uma distribuidora. Eu fui sócio de uma distribuidora. Nós éramos 5 sócios. Criamos uma distribuidora. Mas a conta não fechava. Tá?
Do lado do produtor, ele precisava, para ele estabilizar o projeto dele, ganhar um pouquinho, ele precisava vender num preço X. E a distribuidora aqui não conseguia pagar aquele preço X. Então, assim, passou muito pelo custo de produção, passava muito pelo custo de produção. E a gente fala, tem um produto importado que vem do Uruguai, vem não sei onde e tal. E o produto está mais barato que o nosso, não sei o quê. Então, eu acho que passou muito pelo problema de custo de produção. Nós não... E também acho que a gente teria que trabalhar mais a questão de mercado, tá? Teria que fazer mais, promover mais eventos de gastronomia para poder o público de um nível salarial mais alto conhecer bem, valorizar e comprar. E aceitar determinados valores que precisariam ser... Olha, tem que ser aquele valor para fechar a cadeia produtiva, todo mundo realmente ganhar, precisa daquilo ali. Eu ainda tenho ovinos, né? Mas é mais para o meu consumo, né? E algum amigo assim. Você continua na atividade? Eu continuo na atividade. Não é meu negócio, né? De propriedade. Meu negócio de propriedade é produzir bezerro. Tá? Aí eu trabalho com Nelore, em cima de Nelore, e faço Angus também em cima de Nelore. Mas eu vendo bezerro. Você vende bezerro PO? Não, eu vendo bezerro para recria e engorda. Para recria e engorda. Sou fornecedor. Tá certo. Eu me recordo em algumas ocasiões, eu acho que eu tive na sua propriedade por umas 2 ou 3 vezes gravando com você. Eu acho que todas elas foi enquanto ACOIS, naquele movimento, talvez aqueles 2, 3 anos, 4 anos aí envolvidos com as atividades da ACOIS. Me recordo de um dia de campo, não sei se foi um dia de campo com leilão, dia de campo não sei, mesmo. Foi um dia leilão no dia de campo, tinha leilão. Teve alguma coisa nesse sentido. E eu me recordo que você também viajou nas aventuras do camarão da Malásia. Sim, eu fui produtor de camarão há muitos anos, né? Camarão da Malásia. Eu fui fornecedor do cerimonial Itamaraty por mais de 5 anos. O camarão que se comia lá era da minha propriedade. Produzia lá no Alegre. No Alegre. Fui o fornecedor. Aí eu tinha 3 atividades, né, na propriedade. Tinha bovinos, tinha ovinos e tinha o camarão, né? O camarão. A eu me lembro que uma matéria que eu fui gravar, a gente mostrou as três atividades. Então, assim, eu acho que todas as 3 atividades, todas elas são boas, todas elas são rentáveis, né? Ovinocultura com um pouquinho mais de dificuldade, porque é aquela que nós já conversamos, né? Mas remuneravam bem. Não, o camarão remunerava, né? O ovinos é que não remunerava bem, né? Mas à medida que vai passando, você precisa focar mais as coisas, né? Porque dificuldade de mão de obra, você vai cansando também, querendo diminuir as atividades, tal. Eu sou da velha guarda, você sabe, né? Claro. Sou da velha guarda, muito bem vivido aí. Então eu fiquei só, hoje lá eu só tenho bovinocultura e tenho ovinocultura, né? Certo, ok. O que você pode passar de mensagem para essa geração que está chegando aí, que está indo para o campo, que vai ter que pegar e fazer acontecer no país que é o país do agronegócio mundial? Fala para gente. Valfredo, eu também já fui estudante, já me formei, já passei por isso aí, né? Então, primeiro a pessoa tem que querer, tem que sair de dentro dele, tem que querer. Ele quer ser aquele profissional? Quero ser. Se você quer ser, você tem que viver aquele no dia a dia daquilo ali. Se você está estudando, entra dentro de uma propriedade, pede a um eringe, pede a neosediano, eu quero ir lá na sua propriedade. Sim. Pede ajuda e rala, tem que ralar. A grande maioria das boas fazendas abrem as portas para os estágios, para receber, né? Então, assim, você não pode se acomodar. Estudar, você tem que estudar sempre. Não pode ficar... A tecnologia evolui, né? Tem as bases que você aprende na universidade. A universidade, ela é base. Se você não buscar fora, você fica para trás. Então, ele precisa querer. Se ele não quer, não gosta daquilo ali, sai daquilo ali. Procura o que ele gosta, o que ele quer. Segundo, se dedicar, buscar mesmo, vai em frente. E hoje, se não tem, às vezes, um trabalho, um emprego,
seja um empreendedor, pô. Tem possibilidade. Sim. Às vezes o pai dele ou alguém disponibiliza para ele um espaço, seja empreendedor. Nós conversamos aqui sobre a questão de agroindústria, diversos tipos de agroindústria. Então, às vezes, uma quantidade pequena de produto você verticaliza, você pode montar uma pequena empresa para isso. O leque de possibilidades é tão grande, né? É tão grande. Então, ele basta, tem que de repente, se encaixar em alguma atividade ali, né? Se ele estiver fora, ele tem que sair, tem que buscar outra coisa. Neusadino, um gargalo que a gente observa muito, uma coisa que muita gente menciona e que a gente observa alguns bons exemplos de sucessão e, infelizmente, em alguns casos, a sucessão que não acontece, né? Em grandes famílias aí de referência no agro. No seu ponto de vista, o que pode ser feito? Qual que seria um caminho para tentar vencer isso aí? Sucessão familiar no rural. A educação é base, né? Os pais, né? A educação. Então, a pessoa, quem está educando, o pai, ele precisa ensinar o filho a pescar, usando um termo bem simplesinho. Ensinar o filho a pescar. O pai não deve paparicar demais e dar demais. Dar demais, quero dizer, o pai está muito bem na vida, está cheio de grana, então ele não pode facilitar para o menino ficar lá tendo uma vida fácil, né? Sim. Tem que ensinar o filho a buscar, a pescar, né? E a sucessão, finalmente, ela é um pouquinho complicada, no meu ver. Se eu eduquei a pessoa dentro daquele ramo que eu tô, e ele viveu aquilo ali, é mais fácil. Se ele não viveu, porque às vezes não dá a oportunidade dele viver. No meu caso específico, eu não dei a oportunidade para o meu filho viver aquilo ali. Eu fiz o primeiro passo que eu falei, ensinei a pescar. Você fez o dever de casa. Dever de casa ali. E ele já caminhou num outro ramo de profissão. Então ele está em outro setor que ele não tem a raiz que eu tenho, a raiz antiga que eu nasci lá, né? Então a sucessão, e eu tenho filho único, né? Filho único. Então a sucessão é um pouquinho mais complicada. Mas é um ponto fundamental de se preocupar, de se estar atento, para que haja continuidade, né? Porque ser produtor rural não é fácil, né? Não é fácil, é uma tarefa difícil. Sim. E quando é uma propriedade muito pequena, é mais difícil ainda, porque a pessoa fazer renda dela, para fazer uma renda significativa, ele tem que entrar naquele caminho que nós falamos, da produção. Exatamente. E verticalização. Ele tem que estar ali para dentro. Ele está ali fazer ela e verticalizar. Agregar valor, produzir, agregar valor ao seu produto. Senão ele não consegue criar a família dele e ter a sustentabilidade dele, né? Exatamente. Você acha que a tecnologia, o acesso à tecnologia tende a ajudar? Aproxima, né? Não, com certeza. Uma propriedade que utiliza de tecnologias mais modernas, né? Computador e tal, software de gestão. Né? Tem a base, mas a tecnologia, a modernização, ela é fundamental. E tem muita tecnologia que está disponível até sem custo para ele. Verdade. Né? Tem muita tecnologia que está disponível sem custo para ele. Porque fala, poxa, mas isso vai custar muito dinheiro. Não, tem umas coisas básicas que ele vai ter que gastar, né? Por exemplo, se ele se propor a ser pecuarista de corte, não tem como ele ser pecuarista de corte se ele não tiver um curral, naturalmente, um tronco, se ele for fazer IATF, um brete, uma balança. Exatamente. Não tem como. E devagarzinho tem que ir brincando os animais. Não tem como. A propriedade é pequena, bom, não sei se poderia ter um consórcio ali em volta, sei lá, para fazer o manejo ali. É verdade. Quando você entra em associativismo, você sabe, eu vivenciei bastante isso, não é muito fácil, né? É difícil. Neusadino, nós vamos encerrando agora o nosso bate-papo. Quero que você passe uma mensagem final para o pessoal de casa e a gente vai finalizar aqui
nosso podcast. Passa a mensagem para a turma aí. Bom, Valfredo, agradecendo aqui esse convite que você me fez. A gente está aqui para mostrar um pouco daquilo que a gente viveu e a gente deseja que toda a comunidade dos pecuaristas, das indústrias de frigoríficos, das indústrias de laticínios, eles usem daquilo tudo que já existe aí de qualidade aí. Então nós falamos muito sobre a aftosa e outras doenças. Então, assim, aproveitem dessa oportunidade de abertura de mercado e não deixe de continuar cuidando da sanidade animal, né? Então eu agradeço também a todos os produtores rurais que, liderados pela Federação da Agricultura e Pecuária do Espírito Santo, sempre engajar nos projetos que a gente propôs, né? Tanto para a erradicação da aftosa quanto na vacinação de brucelose. Sem os produtores rurais, com certeza, esses projetos não teriam avançados. E a cadeia educacional, né, dos meninos de faculdade, sejam perseverantes, busquem aquilo que a gente falou aqui, vivenciar isso, a sua atividade, e seja perseverante, não desistam facilmente. E também o produtor rural. Vamos evoluir com tecnologia, com cuidado, sempre aí junto da família, junto da sua religião, da sua fé. Um abração aí a todos. É isso aí, meu amigo, ó. Tá dado o recado do mestre aqui, ó. Não é porque o Espírito Santo conseguiu o título de área livre, né, de zona livre de febre aftosa sem a vacinação, título internacional, não é? É internacional. É internacional, que a gente precisa aliviar e relaxar no protocolo de vacinação dentro da sua propriedade. Afinal de contas, você tem que cuidar do seu rebanho. E ó, tá aqui no Zedino o boné do agronegócio, do canal Agronegócio. Bonézinho muito bacana, muito bem feito. Tá? E ó, ficou mais bacana ainda. Aí, ó. Show de bola, meu amigo. Beleza? Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Esse é o primeiro de outros convites que a gente vai fazer a você para estar sempre atualizando aqui as informações com a gente. No oferecimento de Datamars Livestock, Grupo Provaso, Biosanto, Nelore Eringer, Nelore Capixaba e a CNB, a gente vai encerrando o nosso Agronegócio Podcast, o mundo rural além da porteira. Obrigado, até a próxima.